Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live falando de comunicação de forma mais ampla. Hoje, oi Sabrina, hoje eu vou trazer a questão da comunicação com os animais para conversar aqui. A minha convidada, a doutora Sabrina Oliveira. Aguardando aqui um instantinho, deu certo. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem com você, Simone? Agora Tudo. tá me Me ouve ouvindo bem? bem? Tô te ouvindo também. Também te ouço bem. Olá, prazer Então estar tá. aqui. A gente bater esse papo aí sobre comunicação com os animais. Todo mundo que foi entrando aí, quem vai assistir depois. Grande prazer estar aqui com você, Simone. Gratidão. Ó, eu e a Sabrina saímos de uma reunião, entramos aqui, ó, já direto, emendando, mas deu tudo certo para esse dia, porque a gente estava em contagem regressiva para poder trazer esse assunto. Eu fui lar provisório de dois pets e, e o quanto eu fui aprendendo com esse processo a entender o comportamento e os sinais, o que eles querem nos dizer. E já cheguei até a ouvir questões sobre a telepatia mesmo entre animais e humanos. E, enfim, eu quero saber de tudo um pouco que está rolando, o quanto já a medicina, a ciência convencional já está trazendo de descobertas nesse setor. Mas antes, se apresenta, fala um pouquinho aí de você. Tá ótimo. Eu sou a Sabrina Oliveira, sou médica veterinária. Eu atuo com a linha da medicina integrativa da veterinária. Então, né, a medicina integrativa a gente olha o todo, né, do paciente. Então, não só o corpinho físico dos animais, mas principalmente a parte emocional deles, né, a parte mental, a parte energética, a parte espiritual, né? Então, aí a gente inclui alimentação, estilo de vida, né, como é que tá a saúde mental do animal. Tudo isso é olhado na medicina integrativa. Eu moro aqui em Belo Horizonte, eu atendo presencialmente aqui em algumas clínicas e também eu faço consultoria online. Então, tô muito assim, feliz de ver a procura das pessoas, né, de outros lugares pela medicina integrativa para justamente entender melhor o seu animalzinho, né, tão amado ali, tão bem cuidado. E hoje vai ser legal que eu e a Simone a gente vai conversar sobre a comunicação com os animais. Tem várias formas de a gente se comunicar com eles, né? Eles são muito verdadeiros, muito rápidos na resposta. E nós, né, com a nossa consciência humana, que às vezes complica coisas simples ali que a gente poderia apenas no observar, né, captar deles. Então, assim, Simone, né, para a gente já introduzir esse assunto, a comunicação com os animais, né, já tem até hoje em dia estudos sobre isso, justamente pelo que você comentou, que já envolve a parte telepática. Porque muitas pessoas, quando elas vão adotar, né, ou vão comprar um animal, vão arrumar um animalzinho, muitas fazem isso porque querem ter uma companhia, né, no dia a dia, e muitas também não têm muita facilidade em se comunicar direito com outro ser humano, né, com a mesma espécie. Porque nós, espécie humana, a gente tem que usar as palavras, né, tem que usar o verbo, tem que verbalizar. E muitas pessoas têm essa trava também em se relacionar com o ser humano e acaba achando mais fácil, né, ter essa comunicação com os animais. Tanto é que essa procura está cada vez maior, assim, a crescente de adoção está muito vindo, né, de uma forma muito forte, assim, de pessoas adotando animais. E os animais, eles têm formas de se comunicar, né, com a gente. A gente tem o nosso lado mental, né, que é do lado esquerdo, que é o lado do raciocínio, da interpretação, de tudo que a gente vive no dia a dia, do que a gente sente, do que a gente pensa. Nessas impressões vão sendo armazenadas no nosso campo mental. Só que a gente tem um outro lado do cérebro, né, que é pouco desenvolvido ainda, que é o nosso lado intuitivo, né, que pode ser o mesmo que telepático. Então, todos nós, né, já nascemos já com o nosso lado intuitivo muito aflorado, tanto é que as crianças são muito afloradas, né, elas captam as coisas sem precisar de falar. E a gente vai sendo castrado, né, assim que a gente for crescendo, entrando na vida adulta, nessa loucura aí, né, da sociedade que a gente vive.
Então, com os animais, a gente trabalha muito esse lado nosso telepático, intuitivo, né? Para a gente se comunicar com eles, é muito importante a gente desenvolver isso. Porque quando a gente pensa em nós, humanos, nós somos é como se a gente fosse um tubo, né? É um canal. Então, a gente tem o nosso corpo físico, que é uma parte desse canal, tem o corpo mental, o corpo emocional, né? Nós somos realmente uma junção aí de várias dimensões nossas, né? Vários corpos aí que se unem e o físico é um deles. Então, a gente tem que manter, né, esse nosso canal, que somos nós, limpos em todos os sentidos, para a gente conseguir falar com os animais de uma forma natural. Porque muita gente até pensa que é um pouco viajado isso de comunicar com os animais, né? Quando a gente pensa em filmes como Dr. Dolittle, que ele fala, a gente consegue chegar nesse grau realmente de conversar com eles, né? De ouvir a resposta deles intuitivamente. E para isso a gente tem que no dia a dia realmente se lapidar, né? A gente tem que meditar, tem que se alimentar bem, tem que estar em contato com a natureza, né? Estar sempre no processo de se autocurando, de se limpando, para estar com esse canal limpo para conseguir falar com eles, com os animais, né? Isso é muito ligado à comunicação com os animais, dessa forma que eu estou falando com vocês, que hoje em dia está sendo estudada e até uma ferramenta já de tratamento. Então, tem veterinários, pessoas que estudam, né, realmente para se aprofundar na comunicação intuitiva, para poder ajudar tutores com seus animais, né? Chegar a casa e a pessoa poder auxiliar. Mas a gente em casa também consegue começar a praticar isso com os nossos animais. Eles mostram pra gente, muitas vezes, né, eles se comunicam através de gestos, né, através de latido, de miado. A gente vai conhecendo o temperamento deles, né, à medida que a gente for vivendo com eles. Só que aí a gente também tem esse outro lado, além desses gestos que eles mostram para nós de forma física, também da forma intuitiva, em que a gente se comunica com eles através do olhar. Né? Como os olhos, né, são a porta da nossa alma, com os animais também é assim. Então, se muitas vezes a gente vê eles ali mais agitados, andando de um lado para o outro, você parar, respirar, se concentrar e focar no olhar dele e começar a perguntar para ele, né, mentalmente, o que você quer me mostrar? Se a gente começar a praticar isso, vai ficando muito mais fácil a gente conseguir entender as respostas deles. Porque a gente entra aí, né, que eu ia falar um pouquinho antes, aí a gente entra um pouco também no Theta Healing. Aqui no Brasil, a comunicação com os animais, né, a comunicação intuitiva, ela começou a ficar mais difundida, mais falada, mais conhecida por conta do Theta Healing. Ela veio junto com o Theta Healing. Né? Então, o Theta veio e foi realmente tão bom aí, de vários terapeutas começaram a divulgar o Theta Healing, as pessoas a conhecerem. E para a veterinária, além do Theta Healing, né, veterinária integrativa, foi levado também junto a comunicação intuitiva, que usa algumas ondas aí do Theta Healing para chegar no nível, né, de comunicação com eles, assim, sabe? Muito legal, não sabia desse pedaço aí. Eu gostei muito se você trouxe essa questão do olhar, né? A minha mãe tinha um gato e ele não gostava muito quando chegava visitas lá. Eu era a única que ele já entendia quase como o da casa e ele gostava de estar sempre ali onde eu estava. Às vezes eu chegava, ele estava na rua, ele já vinha atrás. E era engraçado que chegava pessoas em casa, aí ele já, dependendo da pessoa, ele me olhava assim, tipo, quase falando que, tipo, não gostei, não quero, quem é essa? Alguma coisa assim. E aí eu falava para ele, não, vem aqui comigo, tá tudo bem. E aí ele vinha, né? Então, essas coisas que às vezes você fala assim, e eles entendem, assim, Entendem. né? Tipo, eu lembro uma vez ele fez uma artezinha assim, uma baguncinha, e eu virei e falei para ele: Nossa, a mãe vai bater em você. E ele saiu correndo, sabe? Então, tem vários episódios assim que eu falo: Nossa, ele entendeu o que eu falei, sem Tem. eu ter miado, né? Pelo jeito aqui que ele realmente me olhou ali no olho e ele captou a mensagem. Então, Eles são muito intuitivos, né, Simone? Então, assim, a comunicação com eles é muito simples, a gente acaba complicando. Então, muitas vezes, quando eles estão aprontando ali, você vai chamar atenção, não precisa gritar, não precisa fazer um estardalhaço, é só olhar no olho dele e falar: Não gostei disso que você fez, está errado. Então, se a gente falar firme e direto, eles entendem, né? E mesmo assim, se depois eles repetirem a arte que eles fizeram, que a gente chamou atenção,
é um processo. Ter animal, é o que eu falo, né? Quando as pessoas querem adotar um bichinho, a gente tem que ter um processo com eles de paciência. Porque eles aprendem no tempo deles, né? As coisas são no tempo deles e a gente vai corrigindo e educando, né? Mas a comunicação, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque muitas vezes o animal não entende o que você quer falar. O que você está tentando falar com ele ali é muito complicado. Então, se a gente simplificar também, né? De olhar no olho e apontar para aquilo que ele seja errado, eles sabem. Muitos aprontam e saem correndo. Então, assim, eles têm essa inteligência muito aguçada, né? Eu falo, assim, eu não canso de falar que os animais são nossos professores, porque eles ensinam a gente sobre muita coisa. Quando você pega o animalzinho para você cuidar, você dispõe ali da sua atenção, né? Você vai educar aquele animal, então você vai vibrar amor o tempo inteiro com ele também. A gente vai criando uma relação de parceria com ele, porque são duas espécies diferentes, né? Nós, humanos, e eles, cão e gato, dependendo da espécie. Então tem que ter realmente esse amor mútuo, esse respeito mútuo, né? Pelo espaço do outro, que vão estar convivendo juntos, né? Sim. E ele faleceu faz pouco tempo e infelizmente aqui na minha cidade tem assim uns períodos onde acontece muita matança por envenenamento mesmo de gatos e aconteceu com ele e foi muito incrível que até eu falo assim, foi uma comunicação até extrafísica. Ele desapareceu e a minha mãe ali ficou preocupada. 4 dias depois, eu estava almoçando na casa da minha mãe, eu o vi passando pela cozinha, de forma etérica, mas eu vi, mas foi muito rápido. A hora que eu vi, eu falei assim, nossa, ele desencarnou, não é que sumiu, que alguém pegou, que ele se mudou, que às vezes gato também tem disso, né? E aí eu terminei de almoçar, e aí eu falei assim, nossa, minha mãe super apegada nele e tal, e eu parei na porta da cozinha assim e eu comecei a observar que os urubus estavam voando muito baixo ali do lado. E do lado é uma chácara urbana, mas tem ali gado, tudo. E eu vi que os urubus estavam muito baixo e estava dando rasante ali no terreno. E aí eu comentei com a minha mãe, olha mãe, ó, tô observando os urubus tem alguma coisa ali no pasto, porque os urubus estão muito baixo, estão voando. E aí nós fomos lá, e ele estava lá mesmo, e eu falei assim, nossa, foi uma comunicação que era quase ele falando, ó, vocês estão preocupados, mas tipo, eu já desencarnei, Avisando eu você. tô bem, fica bem aí. E chegou essa comunicação, né? E eu falei assim, nossa, isso foi tão forte para mim, e que eu não tenho essa mediunidade aguçada de ficar vendo espíritos, né? Mas ele eu consegui ver e foi ali para tipo dar essa notícia para a gente saber pelo menos qual é o destino dele, né? Então, Sim, ele quis ser, é, né? sim, Muito interessante. sim. Sim. E eles, depois que eles desencarnam, a comunicação com eles é mais fácil ainda, porque como não tem a matéria, né, a parte densa ali, tridimensional, muitas vezes a gente pode ir atrás desses terapeutas ou veterinários que fazem a comunicação, ou a gente mesmo praticando no momento de meditação, a gente pode, né, olhar. O interessante é até ter uma foto do animal, quando a gente quer comunicar com eles, não está presencialmente, está em outro lugar ou já desencarnou, ter a foto dele e você olhar fixamente para os olhos dele na foto. Então ali você vai acessar assim a alma dele, né? Para conseguir chegar nessa frequência de comunicação. E isso é interessante porque no caso, né, do gatinho de vocês foi envenenamento, mas também a gente tem comunicação dos animais em sentidos assim. Por exemplo, às vezes o animal ele foge de casa. Tem pessoas que acontece, abre o portão, o animal fugiu, ninguém conseguiu achar, procurou dias, não sabe se está vivo, né, ou se morreu. Aí a gente tem várias questões. Pode ser, em alguma delas, que o animal ele tá para morrer e ele não quer morrer perto da família, do tutor. Então, quando tem alguma situação assim que ele escapole, que ele foge, né, pode ser uma vontade dele também de falecer longe da família, né? Tem isso. Aí outras coisas também, né? Nesse caso de animal que foge, pode ser porque a energia da casa não tá muito boa, né? Às vezes é uma família que tá com a energia bem turbulenta, tem brigas, né? Tem muita coisa para alinhar. E o animal, ele não está conseguindo segurar aquela carga, né? E ele acaba, um dos sinais pode ser também fugindo. Então, é o que a gente fala que os animais, eles são bioindicadores da casa, né? Então, eles são indicadores vivos de como está a energia da casa da pessoa. E eles refletem demais a família. Então, é aquela frase mesmo, cara de um, focinho do outro,
né? É impressionante. O tutor, ele é estressado, o tutor está passando por uma situação ali que ele não está bem, né? Às vezes não dá atenção para o animal começa a realmente, como se fosse puxando mesmo essa ansiedade do tutor, né? Ele acaba somatizando ali, sendo o espelho dele. Então, muitas vezes, quando você começa a observar comportamentos no seu animal que não estão normais, né? Alguma coisa diferente ali de ansiedade, agitação, tá latindo demais, fazendo xixi em lugar de estranho que não fazia antes, tudo isso tem que observar e levar ele mesmo no veterinário, né? Se puder ter no integrativo, para poder olhar todas essas questões emocionais também, né? Conversar com o tutor como é que tá na casa dele, como é que ele tá particularmente, porque tudo isso são informações que a gente tem que pode nos ajudar ali para chegar no diagnóstico daquele animal, né? Que muitas vezes não é físico que ele está apresentando, né? Gato, por exemplo, muitas vezes o gatinho ele começa a fazer xixi fora da caixinha, que não é normal, né? É instinto deles fazer na caixa. Faz em cima da cama, faz em outros lugares, né? Primeiro tem que ver se pode ser algum problema urinário, né? Renal. E depois, né, a gente pensa em outras coisas, como chamar atenção. Às vezes, quando tem mais animais em casa, né? E o número de caixinhas de areia tá pouca, eles podem fazer isso para mostrar, né? Ou às vezes para chamar atenção mesmo, porque é mais carinho, mais atenção. Então, às vezes, eles fazem muito uma coisa, né? Para o tutor parar e olhar para aquilo que ele está fazendo e refletir por que ele está fazendo isso, né? E a partir desse momento, o tutor começa a olhar, ter uma visão mais ampla, né? De olhar por que ele está fazendo isso, o que está acontecendo, e investigar, né? E aí ele pode até chegar em questões aí emocionais dele que o animal tá pegando, né? E ele tem esse insight se ele tiver essa visão mais integrativa, né? E com o veterinário integrativo também, né? Que facilita essa caminhada para o tutor ter essa clareza, sabe? Ah, que interessante. E veio aqui uma história que eu vi outro dia de internet tirar com você essa dúvida. Um rapaz colocou, ele falou que ele também nunca tinha ouvido, mas ele fez o vídeo e pediu para as pessoas comentarem, e as pessoas comentaram: não, eu já testei isso, isso, aquilo. Por exemplo, o seu gato desaparece, era com gatos especificamente ali, no caso. O gato desaparece, então você conversa com o gato da rua e pede para o gato da rua localizar. E aí o gato chega. E aí teve uma moça que contou ali embaixo, eu comecei a ver os comentários, que ela tinha se mudado recentemente, e aí o gato desapareceu, e ela conversou com o gato da rua passou 2 dias, trouxe, mas trouxe um outro, não era o Não era dela. ele. Aí ela falou assim, não, não é esse, mostrou uma foto e aí o gato veio com o gato dela, assim, né? Eu falei, nossa! E aí eu falei assim, isso procede ou é meio lenda urbana, né, da E as internet? lendas urbanas, exatamente. Assim, cientificamente não, né? Não tem estudos mostrando nada disso, mas eu acredito muito na parte espiritual, na parte energética também, que a comunicação é feita assim, ainda mais entre eles, né? Entre os gatos, que eles são muito intuitivos, então de falar, né? Não sei, de comunicar com um gato e ele poder falar na rede ali de gatos próximos ali do bairro, eu não duvido, sinceramente. Mas de forma assim, científica, estudada, de comportamento animal, ainda não tem nada, não. Mas eu já ouvi falar muito sobre isso, e eu ouvi pessoas também que o animal, o gato, sumiu e apareceu depois de uns dias. Então, né, funciona. Mas é muito legal, muito interessante isso, né? E é maravilhoso a gente poder conversar com os animais, né? Nesse sentido, porque a gente conversa com eles todo dia, né? A gente conversa ali, a gente vai criando essa intimidade, esse vínculo com eles. Mas de forma telepática, realmente você conversa com a alma dele, né? Com a essência dele. Então você vê que ele é muito além do que aquele animalzinho que você está olhando na sua casa. Então, quando a pessoa, né, ela procura um terapeuta, um veterinário que faz comunicação intuitiva, né? Então, ela vai agendar uma sessão com o terapeuta ele vai entrar no estado meditativo ali, né? Olhando a foto do animal, acessando os olhos dele, comunicando. Ele traz informações que muitas vezes mudam a vida da família. Então, Sabrina, né? Eu sou médica veterinária, mas também sou tutora. E recentemente eu fiz uma comunicação com o meu gato. E ele, né, na comunicação depois, a terapeuta ela traz pra gente um relato de tudo escrito, do que ela falou com o animal, da resposta dele, das coisas que ela perguntou. E muitas coisas que ela trouxe para mim desse relato, não tinha como ela saber, né? Eu moro sozinha aqui, com os meus gatinhos, meu companheiro, então não tinha como outra pessoa saber as coisas que estavam escritas ali. Então eu vi que realmente foram coisas, assim, que é o meu gato mesmo que diz que ele que viveu comigo aqui em casa e, né, só ele sabia daquela informação. Isso é legal por quê?
a partir desse momento que você comunica com os animais nesse nível mais profundo mesmo, você vê que ele é muito além do que aquele companheirinho que você tem diariamente. Porque ele te pontua coisas que você no dia a dia não vê. Né? Então, nosso estresse, a nossa correria, das vezes a gente não conseguir passear com eles, não conseguir brincar com eles, né? Tá sempre no modo automático. Então, os animais que convivem com a gente, eles percebem tudo isso. Então, numa comunicação intuitiva, é uma oportunidade que eles têm de poder trazer isso à tona, né? Para nós, como tutores, a gente receber aquela informação e se melhorar, né? Se evoluir nesse sentido e a família toda melhorar, né? A família toda ficar mais, vamos colocar assim, mais equilibrada. Porque quando a família tá, ou alguém da família tá muito naquele looping ali de trabalhar, trabalhar, não tem tempo de lazer, não tem tempo de meditar, não tá se alimentando bem, né? Começa a ficar doente energeticamente, depois emocionalmente, a família inteira sente, inclusive o pet, né? E vice-versa. E quando o pet não tá bem, tá passando por alguma doença, algum processo ali, a família inteira fica tensa também, ninguém fica bem. Então, realmente, a gente tem que olhar o todo, né, daquele sistema familiar. E isso que me encanta na medicina integrativa, que são áreas muito interligadas, né? Então, a gente está falando aqui da comunicação intuitiva, telepática, que tem como a gente desenvolver, e também, né, da gente procurar um veterinário que faça isso. Ao mesmo tempo, tem o Theta Healing, que é interligado a isso, né? Então, olha como é que você vê que é um tratamento rico. Que ao mesmo tempo que você consegue ajudar o animal, você consegue ajudar o tutor dele, a família dele, né? Às vezes alguma crença ali na família que está atrapalhando o fluxo de energia de todo mundo, inclusive do animal, né? Então, são terapias interligadas. E junto a elas, a gente fala muito também sobre a constelação sistêmica, né? Que na veterinária está crescendo demais e está sendo maravilhoso poder associar essa ferramenta aos tratamentos para o pet, porque ali a gente acha a raiz de muita doença, sabe? Então, tem muitas vezes o animal chega com alguma doença ali, o tutor ele procura um veterinário integrativo, né? Que às vezes faça constelação familiar e vai constelar aquela doença do animal, por exemplo, e às vezes a raiz daquilo ali é uma coisa da família, do tutor, né? Que o animal, por amor incondicional, que é uma missão deles de estar na nossa família para amar, né? E auxiliar aquela família naquela carga que eles levam, né? De forma energética. Então, a gente descobre que a raiz é essa da doença, sabe? E é muito, muito interessante, assim. É o que eu falo, sabe, Simone? É a medicina da nova era. Então, eu vejo que daqui em diante é isso que a gente, né? Que a gente tá plantando as sementes aí para poder florescer, integrar tudo, né? A medicina convencional, tanto veterinária quanto humana, é muito importante, Sim. né? A alopatia é importante quando precisa. Mas a gente poder ter esse olhar integrativo para a pessoa, para o animal, né? Poder ter um carinho maior em olhar como é que está a parte emocional daquele bichinho, né? Daquela pessoa, como é que está o mental desse ser, né? Está se alimentando bem. Acolher mesmo, né? Essa é a medicina da nova era, assim, que eu vejo. Muito legal. Eu vi uma live há um certo tempo sobre essa parte de tratamento mesmo dos animais, com auxílio dessa comunicação telepática. E aí a veterinária comentando que ela tinha muito preconceito com cavalos de corrida. Ela achava uma crueldade com o animal, treinar o animal ali para correr e tal. E aí ela falou que o foco dela era atender gatos e cachorros, mas ela foi indicada para um tutor de um cavalo de corrida. Olha, E ela achou muito interessante que ela falou, poxa, chamou atenção porque ela falou, justamente por ela ser aversiva. Ó, as meninas estão aqui, as meninas da Colab, hein? A Fran, a Gabi, ó, estão aqui. E aí ela aceitou o desafio, aí ela falou que ela foi no jockey, e a hora que ela chegou na beira do cavalo, assim, ela falou assim que o cavalo era um lorde, e o cavalo conversava com ela telepaticamente, e ele falou assim para ela: a próxima vez que você vir aqui, por gentileza, venha de botas, porque eu posso pisar no seu pé e te machucar. E ela tinha ido de sandália, tal, que ela nunca tinha atendido o cavalo. E aí ela perguntou assim, assim, eles já tinham tentado vários tratamentos e não tinha dado certo. E ela, quando ela começou a conversar com ele, ela falou que ela tinha certeza que ele ia falar que queria abandonar as corridas, né? Que se sentia abusado. E ela falou assim: o que que você mais gosta? O que que você quer? Ele falou assim: eu sou um vencedor, eu sou um cavalo de corridas, eu amo o que eu faço, eu quero ficar bem para voltar a correr.
E ela falou assim que a partir daquele dia, eu fico até emocionada de contar, porque ela quebrou a crença de que às vezes a gente entra com o nosso julgamento, né? Que isso aqui é errado, que isso aqui é uma judiação, e a gente não sabe o lado deles, né? E eles também vieram com uma missão, também tem ali tutores espirituais que têm um motivo, eles também têm a missão deles aqui, e tem as coisas, a peculiaridade, eles gostam de determinadas coisas, né? Então, acolher, às vezes, esse lugar aí que o cavalo mesmo adorava correr. E conta aí de dia a dia mesmo, de algumas experiências, de algumas histórias que você consegue relatar aí para a gente chegar mais perto, né, desse universo. Sim. Só complementando rapidinho isso que você falou, que eu achei muito legal, uma coisa que os animais ensinam fortemente a gente é respeitar o livre-arbítrio deles. Porque muitas vezes, né, nós como seres humanos, né, eu acho que isso até meio coletivo, pode até se achar um pouco superior, né, aos animais, quando a gente pensa nessa cadeia alimentar aí, como se o ser humano fosse o topo. Não, né? A gente está aqui como companheiros deles de evolução e eles são muito sábios nesse sentido. Quando a gente geralmente faz a comunicação com eles, uma das coisas que eles pedem é que enxergue eles como eles são. Exemplo desse cavalo, né? Enxergar como ele é poderoso, né? Como ele tem essa energia, né, forte. E com os cães e gatos também. Muitas vezes a gente vê, né, o nosso bichinho ali tão bonitinho, vai lá apertar a bochecha, vai fazer carinho, tem lacinho, não sei o quê. E muitas vezes eles querem ser respeitados da forma que eles são de verdade. E com a comunicação intuitiva, você enxerga, né, realmente a forma que eles são e passa a tratá-los assim, dessa forma. Até com o meu gatinho, como eu relatei, eu comecei a tratar ele diferente depois da comunicação. Comecei eu senti que eu poderia conversar com ele no dia a dia ali, de forma direta, como eu converso com as pessoas, e ele entende, né? E ter esse contato, tá bem legal, né? Essa parte, assim, de comunicar. E os cavalos, eles são um dos animais mais fortes espiritualmente que a gente tem. Tanto é que no yoga, né, tem uma postura de yoga que é a postura do cavalo, que é uma postura maravilhosa, né, que a gente fica na posição do cavalo, que ela traz, a gente sente energia vindo do chakra básico até o coronário, a gente sente mesmo essa conexão céu e terra. E os cavalos, eles têm essa energia fortíssima. Pessoas que constelam, né, que sempre fizeram constelação com cão e gato. Depois que tiveram experiência com cavalo, falam que é impressionante o campo deles. Eles são fortíssimos, assim, né? E me lembrou também, depois me lembro de te mandar, até vou colocar aqui no Stories também, se você quiser colocar no seu. Tem um documentário assim, um vídeo de uns 10 minutinhos maravilhoso sobre comunicação intuitiva, contando a história de não é tigre. Ele é um leopardo negro. Eu não lembro de qual lugar que ele é. É que ele foi tirado, né, do ambiente dele da selva e foi colocado no zoológico e ele era extremamente agressivo. As pessoas chegavam próximo para dar comida, parece que ele queria matar todo mundo. Ele era muito agressivo. E aí eles chamaram uma moça, né, aquela referência de constelação animal nos Estados Unidos, não lembro qual foi o estado lá, mas foi nos Estados Unidos. E ela foi, né, ela aceitou fazer a comunicação com ele, com esse leopardo. E foi muito interessante, porque mostra nesse documentário, né, ela conversando com ele, depois ela trazendo as respostas das pessoas que cuidavam dele lá no zoológico, né. E ele disse, uma das coisas que ele disse, né, que as pessoas lá não respeitavam ele, exatamente isso, como você deu esse relato, né, o poder dele. As pessoas não viam ele dessa forma poderosa, onipotente, e não respeitavam ele dessa forma, né, taxavam ele como animal selvagem. Então, assim, eles sentem também a forma que a gente trata eles. E uma das coisas na comunicação foi isso. E ele trouxe coisas, né? Vai mostrando ao decorrer do vídeo, ele trouxe coisas de quando ele era filhote, que ele ficava com outros animais. Ele perguntou desses outros animais. Então, quando a veterinária terapeuta mostrou para as pessoas as respostas dele, né? As pessoas ficaram realmente chocadas, porque só eles sabiam que quando ele era filhote, ele vivia com outros animais. Então, realmente trouxe coisas mostrando que era a comunicação com ele, não foi ela que inventou. Então, é incrível, né? A gente ter essa ferramenta maravilhosa. E é isso, gente, praticar em casa com eles. É muito fácil, né? Muito fácil. O difícil é a gente ter a disciplina de estar, como eu falei, com esse tubo que nós somos, né? Limpo diariamente para poder ter essa pureza aí para comunicar com eles e vir realmente a resposta verdadeira.
Porque muitas pessoas, elas têm preocupação de comunicar com o animal e vir na cabeça dela respostas da cabeça dela, né? E não, quando você começa a praticar ali, pelo menos a meditação, 5 minutinhos por dia, de silenciar sua mente, controlar sua respiração, você vai conseguindo fazer com que isso vire um hábito. Então, quando você chegar para realmente tentar comunicar com o seu animal, vai ser tão fluido, tão natural, que a resposta vai vir e você não vai ter dúvida de que veio do seu animal e não da sua mente. E muitas pessoas, né, quando vão conversar com os animais, já tem essa profundidade aí de comunicar mesmo, as respostas podem vir como palavras na mente, às vezes pode vir uma tela mental, uma imagem, né, pode trazer uma imagem e te mostra a resposta do que ele está querendo dizer. Então, isso é individual de cada um, né? E na minha rotina, né, agora a gente adentrando nisso aí que você perguntou, eu coloco a comunicação intuitiva até como uma forma de tratamento, dependendo dos casos que aparecem para mim. Mas eu já tento me comunicar, né? E eu consigo me comunicar com eles no consultório. Então, quando o tutor chega, né, com seu animal, né, para eu atender, eu estou conversando com o tutor, estou conhecendo ele, né, entendendo o caso deles, mas ao mesmo tempo eu estou olhando o animal, observando ele ali no consultório e me comunicando com ele da minha forma, né? Na hora de avaliar ele, de realmente fazer o exame físico ali, de olhar para ele, tentar entender se aquilo que o tutor falou faz sentido com o que ele está querendo me mostrar ali, né? E é lindo, porque eu falo assim, Simone, minha profissão é a coisa mais linda do mundo, porque a gente, os animais, né? Nossa missão realmente é auxiliar a saúde dos animais, dos cães e dos gatos, no meu caso, e também do tutor dele, da família dele. Porque é muito bonito de ver que está crescendo muito, né, a adoção das pessoas, de trazer o pet como membro da família hoje em dia. Né? Ele não é só mais aquele animal de quintal. Então, tem muitos que dormem na cama, ficam no sofá, né? Vira uma companhia das pessoas. E eu fico feliz de ver esse respeito e as pessoas estão buscando, né, a medicina integrativa para conhecer um pouco mais e saber como tratar melhor ainda o seu pet, né? O que eu falo muito, o meu foco de trabalho é resgatar a ancestralidade deles. Então, mesmo que eles durmam com a gente no quarto, mesmo que tenha, né, hoje em dia, esse contato mais íntimo com os animais como membro da família, ao mesmo tempo a gente respeitar eles como eles são, a espécie que eles são. Então, eles têm que comer a comida que é apropriada para a espécie deles, né? Tem que fazer coisas, ativar, né? O instinto deles tem que continuar, então com brincadeiras, com passeios, né? Então, realmente, a gente mantém a ancestralidade deles em equilíbrio, né? Vivendo de forma urbana aí com a gente, né? No dia a dia. E, assim, na minha rotina, eu pego muitos casos de muitas coisas, desde animais já doentes que procuram, né? O tutor procura o meu trabalho para a gente poder trazer mais qualidade de vida para o animal dele. Há pacientes que vêm para mim que são saudáveis, o tutor quer manter a saúde dele, né? Com as medicinas integrativas. Casos paliativos também eu atendo bastante. Então, assim, depende muito de cada caso, né? Por isso que eu gosto de ter esse leque de ferramentas aí, né? Que eu trabalho com alimentação natural, trabalho com fitoterapia, né? Com a cannabis, que eu gosto muito de trabalhar com a terapia canábica. As terapias energéticas que estão sendo muito procuradas e são excelentes, como o Reiki, né? Amo aplicar Reiki em animais, eles gostam muito de Reiki, respondem muito bem ao tratamento de Reiki. Então, tem caso de, às vezes, o cachorrinho está fazendo tratamento, né? Questão articular, algum problema de câncer, alguma alteração ali física, e ao mesmo tempo fazendo tratamento comigo, com a parte do reiki, a parte energética, né? Para a gente limpar aí todos os canais energéticos do animal. Então, é isso. Florais também, trabalho com florais. É muito bonito também ver a sensibilidade dos animais com os florais. Eu faço um tratamento comportamental, né? Às vezes são muito agitados, estão ansiosos. Às vezes perdeu o coleguinha, né? O outro cachorrinho da casa, ficou em depressão. Então a gente cuida com floral, né? Que o floral vai realmente acolher aí a parte emocional deles. E é lindo que eles respondem muito bem. Os animais é isso, eles não têm essa complexidade como nós humanos, né? Como a nossa mente acaba ali, às vezes, auto-sabotando a gente. Os animais não, eles são diretos, fluidos, limpo ali o canal com eles. Então, por isso que eles respondem bem demais, assim, ao tratamento integrativo de forma mais rápida, né? Ainda mais quando o tutor também é aberto. Às vezes é um caso que eu vejo que o tutor também tem que tratar, entra com o floral para o tutor também, dou dicas de meditação. Então, também tento ajudar aquela pessoa, né? Para ela acelerar mais ainda o processo de cura do animal, porque ela também vai se curar, sabe? Ai, muito legal. No você fala da ancestralidade dos animais e a questão da constelação, Sim. muitas vezes a gente acaba chamando o animal de
irmão, vem aqui com a minha com a mamãe, e aí já existe alguma orientação nesse sentido de, porque assim, o animal vem de outro campo ancestral, tem uma outra linhagem, então assim, ele é da família por amor, por afinidade, mas não é meu filho, não é meu irmão, como isso às vezes também pode interferir tanto no campo familiar da pessoa quanto do próprio campo do animal. Sim. É o que eu falo, tudo é equilíbrio, né? Quando a gente vai tende demais para um lado ou tende demais para o outro, gera um desequilíbrio. Então, assim, como eu falei que eu fico feliz, sim, de ver que hoje em dia as pessoas estão colocando os animais nesse lugar, tem até um certo limite aí, é uma linha tênue. Porque muitas doenças de animais, a fonte, a raiz, está vindo exatamente da humanização demais. Então, por exemplo, tem cachorro, né? O cachorro ele precisa farejar, ele precisa sempre estar com essa forma dele cognitiva ativa. Tá farejando, tá pisando na terra, na grama, na natureza, né? Ele precisa trocar essa energia com a terra. E muitas pessoas privam os animais disso, né? Aí coloca sapatinho, aí não passeia com ele, se passeia, passeia no colo. Então o animal vai perdendo esse instinto dele. E isso adoece ele emocionalmente, inicialmente. Eles precisam, né? Tem uma técnica que eu sempre, assim, falo, e eu gosto sempre de estar falando dela, que é a técnica ground, que é a técnica do aterramento. É quando a gente coloca o pé no chão, na grama, né? A gente sente o contato da sola do pé no chão. Tanto para nós quanto para os animais é importante. Por quê? Esse mundo que a gente vive é um mundo tóxico, né? Eu falo assim de radiação, celular, Wi-Fi, computador, internet. Então vai oxidando nossas células, né? Então nossas células vão ficando carregadas de prótons. Isso pode gerar doença. Quando a gente vai para a natureza em si, ela é cheia de elétrons, que é a carga negativa. Então, quando você coloca o seu pé na terra, né, se relaxa ali, você se solta ali na natureza, deixa o seu pé tocar o solo, a natureza vai te recarregar, ela vai pegar essa energia, né, que você está em excesso de prótons positiva, que é ruim, e ela vai te recarregar de elétrons, que é a energia negativa da natureza. Então, isso é um antioxidante natural. E os animais também precisam disso. Eles têm que descarregar na natureza, né? O gato é um pouco mais difícil, porque o cão, ele socializa, ele sai, ele passeia. O gato, ele é mais caseiro, né? Mas tem pessoas que conseguem passear com o gato também. Mas o cão, ele precisa, porque ele, né? A gente agora vai falar da parte energética. Ele é como se ele segurasse, ele retém toda a energia ali da casa, do campo onde ele mora. Então, ele segura para ele aquela energia. Ele manda a energia boa que ele tem, o amor incondicional, a alegria, a felicidade pro tutor, na hora que tá brincando com ele, e pega aquela energia para ele, então tá com ele. E na natureza ele consegue descarregar isso. Se ele não tem esse hábito de passear, de farejar, de ir para a natureza, né? Ele tá com essa energia parada, condensada, que vai se somatizar em doença. Então começa uma alergia de pele, começa, né? Pode vir até um tumor, dependendo ali, né? Se ele realmente não conseguir descarregar essa energia, somatiza em doença, isso é fato. E sempre começa pela parte emocional. Estresse, começa a latir demais, começa a ficar agitado, né? Começa a não respeitar o dono. E a gente vê que é até uma alteração aí comportamental, né? Por conta disso, que ele não está indo para a natureza, ele não está tendo, né, os instintos dele preservados para ele continuar saudável. O animal, o cão e o gato, eles precisam sim, né, de ter os seus instintos totalmente ali aguçados, né, os seus genes ancestrais ativos. E a gente tem que, como tutor, ter essa consciência, né, de abrir mão um pouco ali de um tempo de descansar e, não, vou passear com ele, sabe? De ter esse momento pro animal, né? Deixar o animal ser animal de verdade. Deixar o bicho ser bicho de verdade. Isso é saúde, sabe? Deixa eu ver aqui, tem uma... As meninas comentaram aqui, a Gabi falando que meu neném se comporta como uma criança. Aí a Fran falando que a dela tem 10 anos, mas ela falou que chama às vezes de criança. Legal. Aí a Fran também falando que deixa ela, apesar dela já ter aí seus 10, 11 anos, ir pra grama. Ótimo. Só protegendo do frio, né? Por causa da idade também. E, claro. Não, a gente tem que dar todo aconchego, todo conforto para eles, né? Toda a mordomia que a gente puder, que a gente quer mimar. Mas é isso, é tendo essa consciência de preservar a espécie deles, os instintos deles, né? Então, brincar com eles, passear, né? Quem ainda dá ração, tentar dar outras coisas além da ração, legume, né? Carne, enfim, procurar esse auxílio aí nutricional também para enriquecer mais, né, a dieta do animal. Tudo isso a gente vai trabalhando esses instintos dele. E muita gente acha que instinto tem a ver com agressividade. De forma alguma. Claro que não.
O instinto é a gente realmente preservar o cão. Ele é um cão, ele pode dormir na cama e tudo, mas você vê que ele é um cão. Ele late, ele rói, ele fareja, né? Ele faz coisas de cão. Tem muitos bichinhos que eles não se sentem mais cão, né? Tem muitos cães aí que a pessoa humaniza tanto que ele perde, né? A gente volta lá na constelação familiar. Então, ele perde a referência dele, né? De canídeo, de canino. E aí, ele não é humano. Tentam colocar ele como humano, mas não cabe nele, porque ele não é. Então, o animal, ele fica até com uma crise de identidade, né? E geralmente, esses animais são animais que têm muito problema de pele, porque eles são muito estressados, né? Como eles estão naquela crise de identidade, não são tratados como eles deveriam ser, né? No caso, cães são tratados como humanos, não são humanos. Eles ficam muito, muito ansiosos. Aquele cachorro que late o tempo todo, você vê que é um cachorro muito agitado, né? Vê outro cachorro, não sabe brincar, não sabe interagir, não gosta de pessoas, tem muito ciúme do dono. E aí a gente entra na parte comportamental da veterinária, que tem distúrbios também de comportamento por conta de ansiedade, né? De não preservar aí, a espécie, né, do animal. A Fran perguntou. A Gabi está perguntando que os gatos dela brincam aí nas árvores, pegam pássaros, mas à noite dormem em casa, se isso prejudica. Ô, Gabi, isso é bom, ótimo que eles têm isso, né? Só que aí você tem que estar acompanhando, né, fazendo acompanhamento com exames, né? Então, fazer um ultrassom aí, pelo menos a cada 6 meses, exame de sangue para ver como é que tá tudo, né? Se não vomita, se as fezes são ok, no mais tá tudo ok, ótimo. É só fazer esse controle, tá? Mas que bom, né? Que eles conseguem ter essa vida aí de caçar. É isso mesmo, ainda mais os felinos, né? Eles têm que ter muito ativo, né? Esses genes deles de caçador. Eles são caçadores. Então, mesmo dentro do apartamento, tem que ter brinquedo, né? Tem que ter os nichos para eles ficarem no alto, né? Eles são animais mais noturnos. Então, eles têm que estar mesmo com esse cognitivo ativo, tá? Mesmo para quem, né, tá assistindo a live aqui, for assistir, que mora em apartamento, né? O gatinho não tem esse privilégio como os da Gabi, mas que pelo menos faça com que o ambiente pareça, né? O ambiente da natureza para eles. A Fran também perguntou aqui, em relação ao animal ter doenças semelhantes aos seus donos. Quando alguém em casa não está bem, em alguns ela também fica adoecida. Exatamente, Fran, acontece muito, tá? Eu tenho paciente que é cardiopata, o tutor é cardiopata, é diabético, o tutor é diabético. Então, é como se fosse um espelho. E o bom é que, né, as pessoas elas estão procurando uma vida saudável para os animais. Muitas estão mudando também esse estilo de vida, né? Estão cansadas dessa vida tóxica, como eu falei, de celular demais, rede social, radiação, né, de correria do dia a dia. E agora estão querendo olhar, né, para uma vida mais tranquila, mais sossegada, mais equilibrada. E também estão querendo para o animal, que é o raciocínio mesmo, né? Se a gente come McDonald's todo dia, se a gente é sedentário, se a gente não se cuida, e os animais também terem esse estilo de vida, né, com alimentação ruim, sem exercício físico, adoece, né? O raciocínio é o mesmo para humanos e animais. Então, isso chama atenção também de ver, né, o número grande de pessoas doentes e também de ver que seus animais estão tendo doenças ali que alguém na casa já tem, né? Ou mesmo que não tenha, o animal está ficando doente, porque isso não é normal. A gente vê antigamente, nossos avós, nossos pais, né, eram cães de quintal, mas eram cães que comiam comida, né? Não tinha tanto essa coisa de ração naquela época. Eram cães que viviam soltos, né? Em roça, enfim. Então, tinha isso mais preservado. A humanização demais, né? Aí vem a indústria da ração, vacina demais. Aí começou realmente a mudar esse campo e trazer eles para um campo como vulneráveis, né? Animais vulneráveis. E aí começou a vir essas doenças que a gente tem uma incidência bem grande hoje em dia. Gente, adorando a conversa, mas meu celular aqui está com 4% de bateria e eu não estou achando o carregador. Então, para a gente salvar essa conversa, que já foi incrível aqui, aí eu vou encerrar, mas esse assunto tem muita coisa boa para se falar. E aí, quem sabe, façamos uma segunda rodada aí para esclarecer mais dúvidas, porque é um assunto muito adorável. Quem não gosta de um pet, Pois né? é, quem não gosta, né? É um assunto gostoso e, igual você falou, é muita coisa. A gente entra num nicho e tem muita coisa para falar. Então, vamos fazendo rodadas aí de conversa e a gente vai, né, tirando a dúvida do pessoal também. E aí, eu vou estar abrindo caixinhas aqui no meu stories. Quem quiser colocar lá alguma coisa, né, pra gente fazer uma próxima live. A gente pega alguns temas legais e vai conversando. Mas tem muita, muita, muita coisa, gente, pra gente poder conversar nesse universo da veterinária, tá? Então, assim, só para resumir, né, nosso bate-papo aqui hoje,
se você quer aprender a comunicar com o seu animal, você sente que já conversa com ele, vocês já se entendem, mas você quer num nível mais profundo, né, de forma assim, intuitiva, começa a trabalhar em você, né? Lembre disso, que você é um canal, você é um tubo, então mantenha esse canal sempre limpo. Limpo de quê? De bons pensamentos, de bons sentimentos, tomar bastante água, né? Uma alimentação saudável, estar sempre na natureza. Então esteja em sintonia, né, com a sua essência e comece a tentar praticar de forma telepática, olhando para o seu animal, né, em um momento que você está tranquila. Tenta conversar com ele mentalmente, tenta ver se vem alguma resposta. E se você praticar isso, né, de forma disciplinada, aí tenho certeza que você vai ter boas respostas. E eu fico aqui à disposição, tá? Quem tem alguma dúvida, depois me chama lá no direct que a gente vai conversando. Então tá certo. Vamos salvar essa live. Vamos salvar. Até mais, gente. Isso aí. E aí, assim que der, Gratidão, meninas, aí por interagirem também. Isso, gente. Obrigada pela presença, viu? E é isso, Simone. Obrigada. Adorei nosso bate-papo. Eu que agradeço. E a gente vai comunicando. Beijo. Tchau.